Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar aqui sobre essa quarta temporada de Doces Magnólias. Será mesmo que já deu o tempo da série? É hora de Doces Magnólias chegar ao fim? Essa quarta temporada foi um fracasso? Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar muito sobre tudo que rolou nessa quarta temporada. E enfim, a quarta temporada de uma das séries mais leves, gostosas da Netflix chegou. No último dia 6 agora de fevereiro, a quarta temporada foi disponibilizada no streaming e essa quarta temporada é composta de 10 episódios, sendo cada um deles ali com mais ou menos 49 minutos, 50 a 52 minutos de duração. Essa quarta temporada de Doces Magnólias abordou temas bastante delicados, temas como luto, confiança e também a quebra da mesma, né? A quebra de confiança, união, comunidade, também abordou temas como corrupção, redenção e alguns outros temas que já foram abordados anteriormente na série. Falando de modo geral, essa quarta temporada aqui, que foi muito aguardada pelos fãs da série, afinal de contas, nós tivemos um hiato aí de mais ou menos 2 anos aí do lançamento da terceira para essa quarta temporada de Doces Magnólias. E embora tenha sido uma temporada muito esperada pelos fãs da série, não há como negar que essa temporada foi repleta de enrolação, frases prontas, cenas repetitivas e um enredo que, ao meu ver, gente, não sabia muito bem para onde desejava levar ali os seus espectadores, um enredo que não soube conduzir muito bem todas as tramas que se propôs. E mais uma vez, o Bill Townsend, apesar de não ter aparecido nenhum segundo sequer nessa temporada, ainda assim ele foi dono de uma boa parte dos episódios dessa primeira parte da série. Não há como negar que foi uma grande surpresa a notícia da morte do personagem, e não só para os moradores de Serenity, mas também para nós, né? Afinal de contas, eu não sei você, mas eu não fazia ideia de que esse era o destino do personagem. Então foi uma grande surpresa, foi um grande impacto, não só para os moradores, mas também para nós telespectadores, e por conta dessa notícia da morte dele, nós tivemos muito do Bill nesses primeiros 5 episódios da quarta temporada. E sobre isso, eu confesso para vocês que eu ainda não sei se eu gostei muito do que aconteceu com o personagem. Principalmente depois desse outro momento surpresa que nós vimos na série, né? Que na verdade acontece até antes, né? Antes dessa informação que nós recebemos sobre o Bill, que foi o casamento da Mary e Cal. Foram 2 grandes surpresas, mas eu confesso para vocês que eu ainda estou processando essa notícia da morte do Bill, tentando entender o que seria diferente na temporada se o Bill não tivesse morrido, se ele ainda permanecesse vivo e permanecesse fazendo parte do elenco da quarta temporada. Eu acho que teríamos tramas bastante interessantes se o Bill não tivesse falecido, mas agora que nós temos, né, essa informação em mãos, o Bill de fato faleceu, ele de fato morreu, eu confesso para vocês que eu tô tentando processar. Tô tentando entender se na minha cabeça faz sentido, se eu gostei do que aconteceu e principalmente por conta desse grande espaço que o Bill tomou dessa quarta temporada, né? Que a morte do Bill, que os preparativos para o funeral do Bill tomaram nessa quarta temporada. Se vocês pararem para prestar um pouquinho de atenção, vocês vão perceber que o Bill sempre tem um assunto em Serenity, sempre tem um assunto, sempre tem uma história em Serenity que envolve o Bill, quase tanto quanto envolve ali o trio das Magnólias. É quase que como se todas as temporadas fossem de alguma forma ou de outra centradas no personagem do Bill. É como se ele fosse o elemento que faz o enredo da série andar. Ou não, né? Ou dar aquela brecada ali no enredo da série. Mas tudo envolve o Bill, gente. Seja o divórcio dele e da Maddie, que aconteceu lá na primeira temporada, seja ali o desenvolvimento do relacionamento dele com a Noreen, que nós vimos ali entre a primeira e a segunda temporada. Aí depois a gente teve aqui aquela dificuldade ali do Bill lidar com os filhos após a separação. Depois teve a tentativa de redenção do personagem, que veio nessa terceira temporada. E agora, na quarta temporada, a morte do Bill. Percebe como tudo sempre gira em torno do Bill? Mas o protagonismo de Doces Magnólias não é do Bill, é do trio, Mary, Dana Sue e Ellen. Mas a gente percebe que tudo parece que gira em torno desse personagem, porque mais uma vez o Bill foi o centro das atenções ali de grande parte da temporada. Dito isso, vamos falar aqui agora sobre o casamento de Mary e Cal, que foi o outro elemento surpresa, né? Na verdade, foi o primeiro grande elemento surpresa dessa temporada. Eu também não fazia ideia de que eles iriam se casar, principalmente naquele momento ali, né? A gente esperava que eles pudessem sim tomar essa iniciativa de um casamento, que talvez a gente pudesse ver
os preparativos desse casamento na quarta temporada. Nunca imaginei que ia ver esse casamento acontecendo logo no primeiro episódio. E principalmente da forma como aconteceu, em uma festa de Halloween, né? E apesar desse elemento surpresa ter sido um excelente gatilho pro próximo episódio, né? Pro segundo episódio, mas não tem como negar que ficou estranho essa questão. Primeiro, vamos organizar aqui os pontos. Uma festa de Halloween, eu já achei que ficou um pouco estranho, principalmente por conta da temática da série, tá? Não estou julgando, não estou criticando quem celebra o Halloween, gente, nossa, nunca longe disso, mas estou falando de acordo com a temática da série. Nós temos aqui uma série que fala muito sobre igreja, fala muito sobre... Nós temos uma pastora, né? Nós temos vários momentos onde eles estão num culto, estão celebrando a Deus. Em alguns momentos eles falam sobre várias passagens bíblicas. Então, pra mim, já ficou estranho isso daí. Pra mim, não conversa esses dois temas aqui. Celebração de Halloween, enquanto a gente tá falando aqui de uma comunidade que é ativamente cristã, pelo que a gente pôde perceber. Tá, isso pra mim já foi um ponto de estranheza. Aí depois você tem a pastora grávida de não sei quantos meses com uma barriga enorme, também fantasiada celebrando o Halloween. Também pra mim isso não fez o menor sentido. Dito isso, tá, eu não quero me prolongar nesse assunto. Dito isso, a gente tem agora a questão do casamento da Maddie ter acontecido numa festa de Halloween. Era uma tradição importante pro Cal? Tudo bem, era uma tradição importante pro personagem. Mas daí um casamento acontecendo numa festa de Halloween e de uma personagem tão fofa, tão romântica, tão meiga, não faz sentido, não conversa. Não sei se vocês também acham isso, inclusive comentem aqui abaixo se vocês partilham dessa minha mesma opinião, se a opinião de vocês é diferente, eu quero entender o que você achou de tudo isso. Comenta aqui abaixo. Em relação a Maddie, se você for olhar a construção da personagem, que a série vem trabalhando ali desde a primeira temporada, não faz muito sentido esse casamento da personagem. Como eu disse pra vocês aqui, ela é tão fofinha, ela é tão meiga, tão romântica. Um casamento de uma pessoa com essa personalidade ter acontecido em uma festa de Halloween, sem a personalidade dela impressa, né, na própria festa de casamento, isso pra mim não fez muito sentido. E eu não faço ideia do porquê eles optaram pra fazer esse casamento dessa forma. Eu sei que pra mim isso assim não convenceu. Não convenceu de jeito algum. Mas eu gosto muito de Cal e Maddie juntos. É apenas uma pequena parte da história. Ali o grande relacionamento de destaque na série é o relacionamento das Magnólias, né? Como elas reagem juntas, na maioria das vezes ali, às adversidades da vida, como a Ellen e a Dana Sul superaram esse momento de não fazerem parte dos planejamentos do casamento da Maddie, já que é uma cobrança das mesmas no início desse episódio. Então esse casamento poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido muito mais belo, principalmente ali visualmente, se tivesse a participação das amigas no planejamento, se a gente também pudesse ter feito parte desse planejamento, seria muito mais interessante, muito mais condizente com a construção ali da personagem, com a construção da personalidade da personagem e também da série. Vamos falar aqui sobre Dana Sul e Ronnie, que o relacionamento de ambos estava sendo testado mais uma vez. E em relação aqui ao comportamento do Ronnie, que ficou bem diferente depois da notícia da morte do Bill, eu acho que é super normal, né? Afinal de contas, é algo que acontece com nós mesmos. Quando a gente fica sabendo, né, de algum acontecimento similar, a gente sempre fica mais reflexivo, sempre fica mais pensativo, mas daí a gente vê a Dana Sul questionando ali, né, a permanência do Ronnie na cidade só por conta ali do mesmo ter comprado uma moto. Tá certo que é um padrão, como ela mesma disse, né? Coisas ruins aconteceram antigamente quando o Ronnie tinha uma moto ali junto dele, mas eu não vi indícios nenhum, não vi nenhuma atitude do Ronnie que colocasse ali a permanência dele na cidade ou a permanência dele ali nesse relacionamento com a Dana Sul em questão. Eu não vi nenhum comportamento que levantasse essa suspeita, sabe? Que pudesse despertar essa suspeita na gente. E eu acho que nem a Dana Sul não teria por que a mesma ver também. E é justamente em momentos assim que eu acho que a série pecou demais, se arrastou demais, se prolongou demais em assuntos que não precisavam de tanto tempo gasto. Nós vimos eles em vários momentos tendo diálogos, teve aquele momento onde eles conversaram com a pastora. Parece que a Dana Sul estava procurando pelo em ovos. É essa sensação que eu tive, porque como eu disse, em nenhum momento me pareceu que o Ronnie estava querendo desistir de tudo e que ia largar a Dana Sul mais uma vez sozinha. Enfim, a série poderia ter economizado tempo com essas questões e ter focado de fato naquilo que faz sentido dentro da série,
que é interessante para nós, que nós queríamos e gostaríamos de ver um desenvolvimento maior e melhor. Eu acho que essa temporada perdeu tempo demais com coisas sem necessidade alguma. E ainda sobre a Dana Sue, fora que a personagem está totalmente perdida, né? Agora que ela não comanda mais os Sullivans, que eu confesso também estar tentando entender melhor essa decisão até agora, o porquê disso, né? O porquê deles terem tomado essa decisão de tirar a personagem daquilo que, depois da filha dela, da família dela e dos amigos, era o que ela tinha de mais importante. O restaurante, ser uma chefe dos Sullivans, faz parte de quem a Dana Sue é. Então, qual o intuito de ter tirado isso da personagem? Pra gente ver a personagem totalmente perdida nessa temporada. Sobre Ellen e Eric, finalmente, né? Acho que agora é pra valer. A Genevieve a gente pode ver que sumiu ali, né? Pro bem e a felicidade do casal. Eles não precisaram lidar com mais esse drama da Genevieve. Afinal de contas, eles já têm ali dramas suficientes na vida deles. Mas eu senti como se eles tivessem falhado conosco em relação a esse drama da Genevieve com Ellen e Eric. Porque depois que acontece a questão da tempestade, que a Ellen passa a noite com o Eric, na manhã seguinte ela chega no spa e ela dá de cara com a Genevieve, que acaba deixando a Ellen um pouco constrangida, porque a Ellen sabe o que ela viveu com o Eric naquela noite. E a Ellen também sabia que eles haviam recém-terminado. Então ela fica um pouco constrangida, o que deu a entender para nós que quando a Genevieve soubesse desse relacionamento que eles estavam tendo, as coisas ficariam um pouco estranhas no ar. Então eu senti como se eles tivessem falhado conosco, porque eles deram a entender que teria algo mais ali nesse trio e não aconteceu. A gente não teve um draminha, a gente não teve nenhuma olhada de canto ali da Genevieve descobrindo que os dois estavam juntos. Nada, ficou só no ar mesmo. Nós vimos que a Ellen estava bastante focada em ajudar a prefeita nessa temporada, né? E ela exerceu esse trabalho com muita maestria. E no tempinho que sobrou ali, ela e o Eric conseguiram se acertar, mas foi só isso, né? Nós tivemos um reencontro intenso depois de bons meses, 1 ano praticamente. E depois dos eventos ali dessa última temporada, esse tempo foi suficiente para que o Eric pudesse trabalhar esses sentimentos que ele teve em relação a Ellen e ao Ryan na temporada passada. E a Ellen também teve tempo suficiente para entender e aceitar, né, que a história dela com o Ryan não era para ser. Foi um lindo capítulo da história dela, mas ficou lá no passado. E agora ela teve essa oportunidade de começar a escrever ali o seu novo capítulo ao lado do Eric. Um grande outro assunto dessa temporada foi o relacionamento do Ty e da Annie, que finalmente aconteceu, finalmente saiu ali, né, daquela paquerinha, daquele, eu não sei se vai rolar, se rola, se não rola, finalmente aconteceu. E aqui a gente tem um relacionamento típico de adolescente, né, que estão entrando ali na vida adulta, dilemas e assuntos comuns da idade, algumas divergências de agenda, e aquela pergunta que todos os adolescentes que estão envolvidos em relacionamentos amorosos fazem nessa altura da vida, né? Será que o nosso amor é forte o suficiente para aguentar mais 1 ano separados? Será que a gente consegue viver esse relacionamento à distância? Que é até a hipótese que a Annie levanta no finalzinho ali do último episódio. E essa atitude do Ty, ela não me surpreende nem um pouco. Afinal de contas, ele é um adolescente que tá querendo ali desbravar o mundo dele. E assim como todo adolescente, gente, ou a maioria deles, eles sempre vão se colocar em primeiro lugar, né? As suas necessidades, as suas vontades, os seus sonhos sempre vão estar em primeiro lugar. Pelo menos é assim que acontece na vida real. É muito difícil você encontrar um adolescente que está disposto a abrir mão de tudo e de qualquer coisa para que a outra pessoa viva os sonhos dela. Então achei que isso aqui foi muito condizente com a idade deles. Eles têm 17 anos, pelo que a Annie falou. Então, assim, eles têm 17 anos e eles estão no momento, sim, de serem egoístas e de quererem viver a sua própria história e o outro que espera um pouquinho para viver a sua história. Então, essa atitude do Ty não me surpreende nem um pouco. Não que ele esteja certo, porque ele não está, mas condiz muito, né? Muito condizente, é muito coerente com a idade do personagem. Então, isso é uma coisa que apenas a vida, a maturidade vai fazê-lo enxergar e ver com outros olhos. E eu espero até um pedido de desculpas, né, dele para Annie para essa 5ª temporada por ter agido dessa forma, mas acho que vai demorar um pouquinho para vir por conta dessa maturidade que ele precisa adquirir ainda. E nós vimos também aqui o sofrimento dessas mães enfrentando ali, né, a síndrome do ninho vazio. Principalmente a Dana Sue está enfrentando esse momento, né? Temos também a volta ali para o mercado de trabalho da Mary. Na verdade, ela já estava atuando, né? Ela trabalhava no spa.
Ela também teve ali o livro dela recém-lançado, que pelo que a gente pôde ver foi um grande sucesso, graças ali ao trabalho desempenhado pela mesma ali para o lançamento do seu livro, mas só que dessa vez o diferencial é que ela recebeu uma proposta de trabalho na área dela. Então, é muito diferente, porque a Mary pausou ali a sua carreira por cerca de 17, 19 anos para cuidar da família, dos filhos. E agora que os filhos estão grandes, não precisam tanto dela mais assim. Tem a Kate, que ainda é pequenininha, mas ainda assim ela já é um pouco independente, né? Não é tão dependente da Mary mais assim. Então ela tem essa oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, de exercer um trabalho que ela tanto ama e que ela faz com tanta maestria. E a gente tem a personagem ali nesse dilema. Será que vou? Será que não vou? Vou ficar longe de Serenity? Eu não sei vocês, mas eu não vejo Maddie longe de Serenity. E a Maddie, eu confesso pra vocês que eu não consigo imaginar um cenário onde ela não esteja vivendo em Serenity. Vamos ver o que a quinta temporada reserva para essa personagem, mas é uma discussão muito importante essa questão da volta das mães, né, pro mercado de trabalho, principalmente depois de uma longa pausa. Acho que isso vai gerar muitos assuntos interessantes, muitas pautas interessantes. Eu tô ansiosa para ver como a série vai trabalhar todo esse tema, todo esse assunto nessa próxima temporada. Enfim, a temporada poderia ter sido muito melhor trabalhada se ela fosse centrada ali de fato no que faz sentido, naquilo que a gente quer ver de verdade, né? Sem muita enrolação. Os episódios, eles estavam muito arrastados, chatos. Era mais quando eles chegavam ali no finalzinho do episódio que eles ganhavam aquele impulso, né? Por conta desses elementos surpresa, que traziam essa urgência pra gente assistir o próximo. E daí foi um padrão, que foi perdurando durante todos esses 10 episódios da temporada. Os episódios eram mais morninhos, mais pra baixo, mais enjoadinhos. E aí lá no final é que vinha aquele elemento surpresa e a gente pensava, não, preciso assistir o próximo episódio. Aí começava tudo de novo. Eles conseguiriam fazer uma boa temporada se eles tivessem reduzido ali os episódios para 30 minutos ou talvez para 6, 8 episódios no máximo. Acho que seria muito melhor, seria muito mais prático e traria até mais um gás pra gente ao assistir aos episódios. Acho que a temporada foi grande demais, sem nenhuma necessidade. E sobre uma possível quinta temporada de Doces Magnólias, será que nós teremos? Eu torço muito para que sim, apesar dos pesares, é uma série que eu gosto muito, que claro, eu vou continuar assistindo, mas até o dia de hoje, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 10/2, a Netflix ainda não se pronunciou em relação à renovação da série para sua quinta temporada. Assim que a gente tiver uma notícia, eu trago aqui na comunidade, no canal para vocês, mas eu espero muito que sim, que essa quinta temporada aconteça, até porque nós tivemos vários assuntos que ficaram em abertos para serem trabalhados nessa quinta temporada. No mais, nós vimos ali que Serenity se mostrou uma comunidade muito forte, unida, capaz de se unir e se reerguer depois das tempestades, né? Tanto as tempestades literais quanto as tempestades figurativas. Todos enfrentaram ali os seus desafios nessa temporada, mas com o amor, com o apoio e solidariedade do próximo, eles puderam superar e sair ainda mais forte dessas adversidades. E esse é o espírito de Doces Magnólias, com toda certeza. Me fala aqui, você gostou dessa temporada? O que você achou? Quero saber a sua opinião. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dessa análise completa. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!